Pensamentos geram comportamentos que geram consequências. Então, se hoje você tem uma grande insatisfação a respeito de como está o seu corpo e o lugar onde você chegou, é porque muito provavelmente a sua forma de pensar sobre a comida, sobre o espelho e sobre a sua própria vida está muito equivocada. E se você não me conhece, eu me chamo Julicia e sou futura nutricionista apaixonada por comportamento humano, e essa é quem eu sou hoje. Mas há 5 anos atrás, a história era bem diferente. Eu tinha 15 anos, estava sedentária, no sobrepeso, com resistência à insulina, tinha uma relação com a comida muito emocional, então eu sempre me alimentei muito bem, mas eu não abria mão da minha coquinha todos os dias e de um docinho praticamente todos os dias, como uma forma de afogar minhas emoções mesmo, era o meu alívio. E tinha uma relação muito complicada com o espelho que me levava a comparações muito severas. Então, sentir inveja e sentir até certa raiva era algo muito constante e muito frequente, afetando inclusive a minha relação com outras pessoas. E isso, inclusive, mostra que quando o nosso corpo não tá legal, quando a nossa forma de pensar sobre isso não tá legal, muitas coisas são afetadas, para além da nossa saúde, para além da nossa estética. Então, é muito importante que a gente dê o devido valor a essa insatisfação. Por que eu tô contando tudo isso? Porque a história mudou num tempo relativamente curto, mas não de repente. Quando o diagnóstico chegou, e ele sempre chega, a consequência sempre chega, eu me incomodei com o fato de que tudo isso era fruto de negligência. O meu corpo simplesmente estava reagindo ao que eu fazia com ele. E essa inconformação me levou a uma busca desesperada por conhecimento que me trouxe até aqui. Então, hoje, o que eu quero ensinar para vocês são 3 ideias simples e que sem elas eu acredito que nada se constrói. Sem elas eu acredito que nenhuma transformação acontece. Quais são? O fundamento, a partir de onde você deve começar, como você deve pensar sobre o seu corpo e como você deve pensar sobre a comida. Quando a gente fala sobre conhecimento, é importante entender que, quando você estabelece um objetivo, o único caminho que serve para você chegar lá é o de conhecimento aplicado. Por que eu acho importante entender isso? Porque quando você não tem ideia de como esse processo precisa acontecer, você cai no papo de qualquer atalho. Vamos trazer isso para a prática, tá? Porque eu já fiz isso, você já deve ter feito. Sabe a dieta de 15 dias? Sabe o desafio da água? Sabe o treino que em 1 hora queima 2.000 calorias? Sabe os remédios emagrecedores, as canetas emagrecedoras? Sabe a dieta da moda? Seja ela qual for, né? Cada hora é uma. Todas essas coisas são atalhos que te prometem muito. Te prometem muito. Mas quando você segue, você descobre que te leva a um lugar ainda mais frustrante, porque você sacrifica muita coisa e não tem o que você quer. E você só cai nisso. Eu sou muito a favor de trazer a responsabilidade pra gente, tá? Eu não vou falar da pessoa que vende isso. Eu vou falar de você que não teve conhecimento suficiente pra saber que aquilo ali não funciona. Pra saber que uma dieta de 15 dias não funciona, porque depois você não vai conseguir manter. Pra saber que um treino que queima 2.000 calorias não adianta nada. Ele nem existe, porque é impossível fazer isso. Então, assim, existe um lugar em que, para você dar passos assertivos em direção ao seu objetivo, você precisa conhecer o seu objetivo, os passos que você precisa dar e o lugar que você está. Eu quero emagrecer, tudo bem. O que é isso? Como eu faço isso? Porque ainda que você tenha ajuda profissional, a ajuda profissional é dos ângulos. Não gostem da ideia de ser ignorantes a respeito do caminho que vocês vão traçar na própria vida, seja ele para onde for. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam e cravem na cabeça de vocês é: sem conhecimento, nada se constrói. Agora, de nada vai adiantar todo o conhecimento do mundo se a sua expectativa de resultado é uma fantasia. Por que eu tô falando isso? Hoje, a nossa grande insatisfação a respeito do nosso corpo se fundamenta muito na ideia de que o corpo foi feito para lentes. O excesso de comparação no Instagram, o excesso de comparação com a vida da fulana, com a vida do ciclano, é porque hoje a gente acaba vendo demais de nós mesmos e do outro. O seu corpo, vamos tentar trazer isso para uma definição muito clara. Ele é um instrumento que deve ser treinado e forjado para alcançar objetivos. Ele não é o objetivo.
ele não é a ambição, ele não é o propósito, ele é um dos meios, um dos instrumentos e, se me permite, o instrumento mais eficaz ou o que mais vai te atrapalhar a alcançar qualquer coisa. O seu corpo ele pode te impulsionar ou te atrapalhar completamente. Ele pode ser um instrumento que vai te ajudar ou um empecilho. E o que vai definir o que ele vai exercer na sua vida é você. É como você o treina, é como você cuida dele. Qual é o paladar que você está entregando para o seu próprio organismo? Sabe? Porque um corpo que te impulsiona nunca será um corpo doente. Um corpo que te impulsiona nunca será um corpo viciado. Um corpo que te impulsiona nunca será um corpo preguiçoso. Um corpo que, vou falar aqui com todo respeito, a gente está aqui pela mudança, que quando anda 2 quarteirões, está ofegante. Quando você entende o teu corpo como um instrumento que está sob a sua responsabilidade de treinar, muita coisa muda, porque já não é mais sobre o ângulo. E o corpo eficaz, o corpo funcional, ele é necessariamente um corpo muito bonito. Só que o que você precisa entender é: o meu objetivo é, dentro do potencial que o meu corpo tem, chegar ao máximo. Não é dentro do potencial do corpo do fulano. Sabe? Senão, você vai alcançar um objetivo muito maneiro, tu vai alcançar um corpo muito melhor do que você já sonhou pra você, e ainda assim ele vai ser muito diferente de muitos. Então nada nunca vai estar bom. Então a sua forma de pensar sobre o seu corpo é: como é o corpo da pessoa que eu quero ser? É um corpo forte? É um corpo bonito? É um corpo flexível? É um corpo funcional? É um corpo que aguenta muita coisa? Então é esse o corpo que eu vou treinar, é esse o corpo que eu vou construir. E por último, a sua relação com a comida, que eu acredito que vai ser o mais simples de se entender, mas o mais difícil de se colocar em prática. Eu quero que você pense que a relação com a comida ela deve ser hierárquica e você está acima. Sendo assim, não conseguir dizer não é um problema. Sendo assim, perder a liberdade de escolha porque você não consegue abrir mão daquilo ali é um problema, sabe? E isso não é sobre você restringir açúcar, parar de comer doce, parar de tomar refrigerante. Não, isso aí a gente chega em outro momento, em outros vídeos. O que eu quero que você entenda agora é: parar não deveria ser o pior. Abrir mão não deveria ser tão difícil. A comida, ela não pode ser mais do que algo que serve para te alimentar. E isso pode parecer meio polêmico, não sei se vai parecer. Para mim não é, para mim é só o óbvio. Então, a sua maneira de ver a comida é muito importante, e o que eu quero que vocês prezem agora é observar no dia a dia de vocês o quanto a comida manda em você e o quanto você manda nela. E esse vai ser o primeiro aprendizado e o primeiro desafio em relação à sua alimentação. E eu acredito que esses 3 parâmetros, essas 3 percepções são o pontapé inicial para qualquer processo, mas principalmente se a gente está falando de emagrecimento, porque são mudanças que vão exigir que outras coisas comecem a mudar. Então, são posicionamentos que você passa a ter que vão revelar coisas que precisam ser mudadas, mas isso é muito bom, porque se nós queremos desfechos diferentes, nós precisamos pensar de forma diferente. Lembra da frase do começo do vídeo? Pensamentos geram comportamentos. Então, se você quer uma consequência diferente, você precisa se comportar de forma diferente, e para se comportar de forma diferente, tem que pensar de outro jeito. Então, a gente está aqui para aprender a pensar de outro jeito, e, é claro, para conseguir alcançar todos os objetivos que vocês têm em mente através de um corpo funcional, através de um corpo saudável, através de um corpo extremamente belo. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like, comentar, compartilhar com quem você sabe que também vai se interessar pelo assunto. E claro, se você quiser trilhar a sua jornada junto comigo, não deixa de se inscrever, porque de onde esse vídeo veio tem muito mais chegando e a gente ainda vai tratar de muitas coisas com muitos detalhes para que você alcance a sua melhor versão.